Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje no nosso quarto podcast já, e a gente vem de uma sequência bem legal, inclusive. A gente vem de um podcast com anestesista, com paciente, com outro cirurgião plástico da equipe, e hoje eu tenho o prazer de ter duas convidadas aqui. Então, nessa lógica, né, da gente explorar a jornada da cirurgia plástica, né? Então a gente está colocando vários pontos de vista aqui para poder te dar a melhor visão do que é fazer uma cirurgia plástica. E hoje, com as duas convidadas que eu tenho aqui, a gente vai falar sobre pós-operatório, né? Então, é aquele momento que eu sempre digo: a cirurgia é importante? Sim, é importante. Mas acho que 50% do resultado vem de um bom pós-operatório. Bom, então daí eu tenho o prazer de chamar hoje para esse podcast duas amigas, grandes profissionais, a Cláudia, a Claudinha e a Dani. A Cláudia ela é biomédica e a Dani é fisioterapeuta, e elas são responsáveis por grande parte desse sucesso do pós-operatório. E aí eu já queria abrir para elas uma pergunta enquanto elas se apresentam, explicando melhor o que é o pós-operatório, porque muita gente fala assim: ah, tem que fazer a drenagem no pós-operatório, mas não é só a drenagem, né? É muito mais amplo do que isso. Então, eu queria que elas dessem uma visão geral, né, cada uma delas com o seu ponto de vista, do que é o pós-operatório em cirurgia plástica. Claudinha, começa você. Obrigada, né, pelo convite. Eu confesso que eu fiquei muito feliz poder participar. Já há alguns anos que eu trabalho e conheço o Dr. Guilherme, sempre cuidando das suas pacientes. Eh, e pós-operatório para mim é algo que vai muito além, de uma simples drenagem, não que ela não seja importante, ela sempre vai ser muito importante, porque a gente fala, quando a gente pensa em drenagem, a gente trabalha com 2 sistemas importantíssimos, que é o circulatório e o linfático, então ela sempre vai existir num tratamento do pós. Mas o pós ele vai além disso, a gente trabalha com a parte emocional desse paciente, É. porque mesmo que ele queira aquela cirurgia, ele se preparou para aquilo, né, Dani? É isso mesmo. E tá E está fragilizado, né? fragilizado, tem a noite do arrependimento, porque tem uma expectativa, uma realidade que você tem que lidar com isso. E nós estamos com esse paciente do doutor praticamente dia sim, dia não, Uhum. e sempre ali, ou não está presente, mas a gente está através das mensagens, então a gente cuida, é o cuidar, vai além de tratamento, é um cuidado especial com a parte emocional, com relação à cicatrização, é lidar, ajudar esse paciente a cumprir todas as etapas com tranquilidade, né? Porque é todo um processo que lá na frente vai ter um resultado maravilhoso. Então, é muito mais do que só fazer drenagem. Que você É, acha, Dani? é bem assim mesmo. Primeiro eu quero agradecer, doutor, muito obrigada Imagina, pelo prazer. convite. É uma honra estar aqui, para a gente é bem importante isso também. E o pós-operatório, no geral, ele realmente é muito importante, não só mesmo como o paciente, às vezes ele pensa que é só fazer as massagens, só fazer as drenagens. E quem está aqui como profissional, explicar, né, para esse paciente a importância do pós-operatório como uma reabilitação, né? Não é só vir lá para fazer as drenagens, a gente tem que, como a Claudinha falou, todo o cuidado com o tecido cicatricial, né? Então, o profissional precisa estar entendendo muito bem disso, porque muitas vezes a pessoa acaba contratando um profissional e esse profissional só sabe fazer realmente as drenagens. E o pós-operatório a gente tem que desmistificar isso. Não é só drenagem linfática. É o que ela disse, todo o cuidado que nós temos desde o começo, você acaba sendo muito íntimo desse paciente, né? Você Uhum. acaba, a partir do momento que você toca ele, é muita intimidade. Então você acaba indo na casa do paciente ou Vai atendendo na casa, clinicamente, né? né? Entrar na intimidade dele mesmo, né? Exatamente. Então você acaba sendo muito íntimo e ele acaba se abrindo com muitas coisas. Então é onde a gente fala sobre o trabalho humanizado, né? De Uhum. você ir ter todo o cuidado de ouvi-lo, porque muitas vezes ele está muito debilitado, vem o arrependimento, como foi dito, Sempre. e Primeira sempre semana. vem, a primeira semana. E é muito legal quando a gente pega o paciente para conversar dias antes da cirurgia, a gente também fala sobre isso. Olha, não se assuste, né? Vai vir o momento do arrependimento, isso realmente acontece, mas fica Uhum. tranquilo, tá tudo certo. Ainda eu brinco, eu falo, entrega, confia e entrega, né? Eu brinco com o paciente. Então, eles gostam muito e acaba tendo essa confiança com a gente. Boa.
Bom, eu sempre gosto de falar assim, que o pós-operatório, a pessoa que cuida do pós-operatório, ela tem que entender da fisiologia do que está acontecendo ali na cicatrização, né? Só para fazer um briefing, o que, que é a cicatrização. A gente considera os primeiros dias como período inflamatório, né? Então, em livros é 48 horas, mas a gente sabe que o pico do inchaço é no quinto dia, ao redor do quinto dia, né? Então, a paciente ela sai da cirurgia não no pico do inchaço, ela ainda vai inchar mais depois daquilo. Ao redor do quinto dia, que é também o pior dia do pós-operatório. Então, é o dia que a paciente, em geral, me liga, ou liga para vocês, ou se arrepende, ou baixa aquele arrependimento mesmo, é por volta do quarto ou quinto dia. Depois disso, ela entra meio que num platô, né? É o que a gente chama de daquele período onde a cicatriz começa é, a ganhar células, é um período de fibroplasia, né? Então, é um período que vai mais ou menos desse segundo dia até 3 semanas, né? E tanto é que 3 semanas é o momento que a gente começa a notar com maior clareza as fibroses, né? Então, a fibrose ela vai se formando ao longo desse segundo dia até o terceiro, até a terceira semana, até 21 dias, né? E o pico da fibrose é com 21 dias. A partir disso é que entra a remodelagem da cicatriz. Esse período aí, como eu disse, da fibroplasia, é onde vocês mais atuam, porque o paciente já saiu do processo inflamatório, né? Então, ou seja, ele já saiu do pico de dor, pode ser manipulado, e ele está caminhando para aquele momento de formar as fibroses. A fibrose, né, ela é inevitável. Então, toda cirurgia faz fibrose. Não é uma coisa de, eu fiz fibrose. Não, não, não. Todo mundo fez. A fibrose é uma cicatriz por baixo da pele, a cicatriz no subcutâneo. E às vezes ela é mais palpável, às vezes ela é menos palpável. Daí que entra o trabalho de vocês. Me diz uma coisa, a gente já começa a tratar esse paciente no intraoperatório, utilizando aquelas fitas que chama Isso. taping. Me fala mais sobre para que serve o taping, quais são as indicações, por que é importante fazer no intraoperatório, ou seja, acabou a cirurgia, já faz. Me diz aí, Claudinha, por quê? Bom, eu gosto de entrar no intraoperatório porque, falando dos processos de cicatrização, ele vai me ajudar muito, ele vai, na verdade, otimizar todo esse processo. Então, eu me preocupo muito com a primeira fase, que é a fase inflamatória. Então, se eu consigo controlar todos vamos dizer, os sintomas desse processo inflamatório, essa paciente ela vai evoluir de uma maneira mais tranquila. Ela vai ter fibrose? Sim, ela vai, só que numa quantidade menor. Vai ser mais fácil de Mais fácil de tratá-los. tratar. Então, assim, eu falo muito, às vezes eu acho que eu sou até um pouco chata, mas eu prezo muito nessa fase de trabalhar junto com esse paciente na primeira fase, que é inflamatório. Quanto mais eu tirar esse paciente desse processo inflamatório através de terapias que eu possa melhorar ele, tirar desse quadro de inflamação, ele vai ter uma resposta melhor. Então, é muito difícil um paciente que eu atendo e que ela também atende, que a gente tem a mesma sintonia, forma de Sim, pensamento, assim, de trabalho, ter fibrose. Ela exato. vai ter, só que numa quantidade controlada. Então, quando você atua nesse processo através dos tapings lá dentro do centro cirúrgico, você otimiza todo esse resultado, Fica mais fácil. fica mais fácil de lidar. Uhum. Porque você está o quê? Controlando dois sistemas importantes, que é o circulatório linfático. E o que você melhora, Dani, com o taping? Então, o tape, quando você faz em centro cirúrgico ainda, ele vai melhorar muito a parte do edema, minimiza a dor. Como ela disse, a própria fibrose, porque ele vai minimizar essa fibrose. Vai ter, mas ele vai ter em menos quantidade, até mesmo a hora que ele vai começar a cicatrizar todo desorganizado, ele vai ser melhor. E mesmo porque quando a gente está lá com o paciente, que a gente depois vai para tirar esse taping, na palpação a gente já percebe, né, o Uhum, tecido, já sabe se ali vai dar ou não. Você vai, aqui eu vou ter que pegar e manipular bem, mas aqui tá tranquilo, por quê? Tô sabendo controlar, e é isso que é uhum, importante. E muitas vezes o paciente fala, eu vou ter fibrose. Elas ficam muito apavoradas, né? E a uhum, gente tenta o quê? Tranquilizar essa paciente que tá tudo bem. Vai ter fibrose, mas a gente vai tratar, porque a gente sabe tratar a fibrose. Então tá tudo certo, né? Para ela não ter esse medo. Então, quando a gente explica para o paciente que o transoperatório é importante, o intraoperatório,
Por quê? Porque ele vai diminuir dor, edema, o inchaço, né? Nessa primeira fase aí da primeira semana. E Isso a vai ser gente, muito e a gente importante. sabe que a fibrose ela é muito suscetível à compressão, né? Ela é modelável. Exato. Né? Então, você saber usar essa característica, Manipular é manipular direito, comprimir direito, né? isso. Usar certas medidas de compressão, né? Exato. Eu sempre vejo a Claudinha com umas medidas de compressão até meio criativas ali, com umas placas meio de isopor, tal, em certos É, lugares. isso. Porque quando o paciente ele já tem a fibrose, ele vem de um edema túrgico. Então, quando a gente aplica os tapings lá no centro cirúrgico, a gente põe uma compressão. Às vezes nem precisa, só o fato de tirar do limer e aplicar nos tecidos da paciente, ali a drenagem começa a ocorrer aquele momento, e aquela drenagem é 24 horas. Então, Exato. você tira daquele paciente as equimoses, o excesso de Exato. líquido ali, por conta da Já é própria automático, cirurgia. né, Cláudia? E aí, a compressão também vai o quê? Colabar os tecidos. Então, junto com a malha, não vai deixar formar todo aquele fluido. Então, não vai ter fibrose. Lá na frente, na fase proliferativa da cicatrização, eu gosto muito de fazer os artesanatos com as plaquinhas de isopor, porque quando você comprime, você inibe aquela fibrose, que é um colágeno de péssima qualidade e que ele vai se remodelar automaticamente. Então, Uhum. a gente hoje não precisa mais ficar manipulando o paciente todos os dias, Excessivamente, né? excessivamente, porque o excesso de manipulação dá o efeito rebote, porque a célula sempre vai Isso. pensar: poxa, eu estou produzindo, mas está tirando, então vou ter que produzir mais. Então a gente às vezes pode pecar pela falta de conhecimento e a pessoa que está cuidando daquele paciente, por não conhecer, vai manipular, Exato. manipular, Hoje o manipular. menos é mais, né? Então não Então, adianta, né, não Dani? Não, adianta. Fazer drenagem todo dia não de jeito adianta. algum. Porque, na verdade, às vezes as pessoas falam até que eu preciso, eu posso fazer todos os dias. Não tem essa necessidade. Porque Uhum. a gente tem que respeitar o processo também do organismo, né? Então, se a gente começa, a gente costuma trabalhar da mesma forma, né? Até o doutor mesmo fala 3 vezes por semana, né? E aí depois a gente vai diminuindo, porque a gente vê que aquele paciente está melhorando. E quando eu ficar mais com esse paciente para uma manutenção, eu ver como é que ele está melhorando, para mim é melhor. Então eu não preciso ir lá todos os dias na casa. E às vezes ele fala, né? O paciente comenta, ai, mas essas mãos de É fadas, que eles se eu sentem bem, gostaria né? tanto que você viesse todos os dias, mas não tem nesse. Deixa, vamos respeitar o E não corpo. é só na frequência, é na intensidade Na também, intensidade né? também. Muita gente acha que drenagem é fazer com alguma força ali, que você está lá quebrando a fibrose. E Exato. não é isso, né? Hoje a gente vê muito assim, ainda tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né? Ai, não é, a drenagem não é mais forte? Não existe drenagem mais forte, gente. A drenagem ela é uma só. O que as pessoas confundem é com uma modeladora. Agora fala para mim, como que você pega um paciente que está todo inflamado e vai fazer uma modeladora, Exato. É gente? Né? completamente diferente. A drenagem pós-operatória é bem Ela nem diferente. dói, né? Às vezes eu escuto o paciente falar, nossa, mas na minha outra cirurgia eu nem queria fazer pós-operatório porque eu odiava, doía. Eu falei, não, tá fazendo errado. Né? O pós-operatório ele é tranquilo, muito pelo contrário, a gente traz bem-estar para esse paciente, então não Uhum. tem porquê. E muita profissional, né, Claudinha? Acaba mal preparada, acaba querendo implementar uma drenagem modeladora no Não, pós-operatório, né? não existe. É um, Você até pode é um erro mudar a isso, né? técnica da massagem, né? Mas isso lá na última fase da cicatrização desse paciente. Uhum, Então, como o doutor falou no início, é muito importante que esse profissional ele entenda todas as fases de cicatrização para ele poder entender o que ele vai, como ele vai manipular aquele tecido, o que ele pode fazer com os tapings. A gente tem outras técnicas também que vai fala sobre outras facilitar. técnicas. Não só a drenagem, a massagem. O que mais que você faz? Bom, eu gosto muito de usar a laser terapia, que é o laser de baixa intensidade somado com ILIB. O ILIB é um aparelho que tem a luz vermelha, que a gente coloca no pulso, né? A gente sempre vai pegar uma radial. E aí, você põe um reloginho Eu ali. gosto do E reloginho o que o reloginho porque o emite? reloginho emite a luz vermelha. E todo o sangue que No sai pulso. no pulso, É, na radial É. aqui.
É. Então, todo o sangue que sai do coração vai ficar com o reloginho do Power Rangers, né? Que a gente É. fala que é o reloginho. Por que reloginho? Para facilitar. Uhum. Porque enquanto o reloginho está funcionando os 30 minutos, você está Fazendo trabalhando, outra né? Fazendo coisa. outras Porque aí coisas. você espera que toda a circulação do corpo passe por Passe ali. por ali. É como se estivesse tomando um sorinho de laser, né? Que a Ele gente tem fala. ação, ele é anti-inflamatório, ele é Uhum. Melhora o aporte, antioxidante, né? ele melhora o aporte do oxigênio, o que mais que ele faz? Ele deixa esse paciente mais relaxado, ele consegue trabalhar o limiar de dor. Exato. Então, cada vez que você faz o atendimento, esse paciente, ele recebe essa luz. Eu deixo sempre 1 hora no começo Era isso que eu para te perguntar, eu receber tenho essa isso. dúvida. Tem um limite de tempo? Por que o paciente não fica com esse reloginho o pós-operatório inteiro? Porque tem um Ele período tem de um período tempo. Tem que um você máximo tem, de que você tempo? pode utilizar, exatamente. Tem Tem período. ele 30 minutos 30 e minutos tem ele de 1 de hora. 1 hora. É isso Então, mesmo. E aí você mais que isso não não Eu penso que seria. ele já não é mais o. Tá. Você pode utilizar o ILIB todos os dias, porque Isso. ele atua ali, ele tira a dor do paciente, né? Ele Uhum. melhora a qualidade do sono. Então, ele pode fazer o ILIB todos os dias. E Você que pode mais, além do colocar. LIB? Enquanto o ILIB está funcionando, eu entro com o laser, o infravermelho e o vermelho, num joule Uhum. mais baixo, uma potência mais baixa, para ajudar o processo de cicatrização, tanto dos cortes, onde tem as suturas, Uhum. né? Quanto onde teve a lipo também. Eu ponho uns pontos estratégicos para ajudar no tecido de cicatrização. Uhum. E aí, que Para mais? prevenir as fibroses, né? Tem um efeito Prevenir as fibroses. anti-inflamatório também, Tem o né? efeito anti-inflamatório também. Que mais? Que mais? Não, e assim, o que é legal, porque a gente utiliza o laser, doutor, e muitas vezes a gente não está trabalhando só a drenagem, tá vendo? A gente está tentando fazer o quê? Um oxigênio ali naquela parte onde foi suturado, né? Numa Uhum. abdominoplastia, numa mastopexia. É importante a gente estar utilizando o laser nos pontos também, nos cortes, né? Uhum. Então, porque às vezes a pessoa fala, mas para quê, né? Para que você utiliza, né? Se eu posso fazer só a drenagem? Não, a gente pode realmente fazer outras coisas. A gente vai usar o tape, o mais que a gente usa ainda é manipulação, é manipular o tecido, é fazer a drenagem, porque ele é o carro-chefe mesmo para você ir desinchando. Mas é o que a gente disse, é uma reabilitação. Então a gente pode trabalhar respiração, exercícios respiratórios para esse paciente com diafragma. Por quê? Uhum. Porque ele precisa oxigenar. Muitas vezes um paciente que faz a mama, por exemplo, ele não respira corretamente. Tem Ele medo, né? trava, ele tem Uhum. medo de respirar, né, Cláudio? Então, o que abdômen acontece? também. E aí ele fala, eu tô com um pouco de falta de ar. Uhum. Lógico, o pulmão não tá trabalhando. Vamos fazer um exercício Ainda mais respiratório, quando né? tem a diástase, né? Exatamente. Quando vem a Uhum. Quando diástase, então, corrige, né? nossa, mas eu sinto muito cansaço, então vamos trabalhar isso. Mas ele não sabe, ele tem medo de movimentar. Uhum. O paciente acaba tendo medo, ele nunca fez uma cirurgia dessa. Então, ele acaba tendo medo de fazer um movimento e dar alguma coisa. Mas eu posso respirar normal? Pode, você deve respirar normal. E a gente acaba Claro. trabalhando isso com o E quando paciente que usa também. ultrassom? Então, o ultrassom é assim, doutor, eu gosto muito de utilizar lá para o 17º dia, mais ou menos, de cirurgia, Uhum. porque eu acho que se a gente usar ele antes, numa fase muito inflamada, não é legal, não é bem-vinda. 17º, lá na frente, tá? Exatamente, lá na frente, porque eu consigo controlar isso só na minha manipulação, no meu trabalho com o laser e o ELIB. Eu vou utilizar num edema mais duro, né? Porque às vezes vem em placas, às vezes até confunde um pouco com a fibrose. Não é fibrose ainda. Ele está com um edema mais duro nas laterais, nas costas. E a gente vem com ultrassom numa frequência baixa mesmo, né? Porque não posso agredir esse tecido, mas para me ajudar na manipulação, porque ele vai melhorar até o paciente falar: nossa, tô até me sentindo melhor, porque parece que meu tecido ficou, minha pele ficou mais molinha, né? Uhum. Então a gente acaba utilizando aí, e nas fibroses também. Eu acabo utilizando em alguns cordões, que acabam às vezes, poucas vezes que aparecem, para estar O tentando ultrassom, então, ele melhorar. facilita a modelagem da fibrose. Você aplica o ultrassom, você amolece as fibras, e aí na manipulação ele fica mais E suscetível a ajuda ser bastante. modelado, Vamos né? fazer uma Exato. analogia aqui para o paciente entender. O ultrassom, ele tem um aquecimento. Uhum. Ele aquece os tecidos, por conta da sua cavitação. Então, Uhum. na primeira fase inflamatória, a gente não pode aquecer esses tecidos. Então, eu entro Perfeito. com o laser vermelho e infravermelho. O infravermelho, ele é mais profundo, então eu estimulo ali os linfonodos
dos pontos estratégicos para que esse sistema linfático trabalhe melhor. E o vermelho, ele vai fazer a reorganização dessas fibras de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Se não trabalhado, vira fibrose, sem aquecer esses tecidos. Exato. Depois que ele entra na fase proliferativa, esse edema, ele é duro, túrgico. Então, quando você passa o ultrassom, ele aquece os tecidos. Então, é uma analogia. É como se eu pegasse a gelatina, tá durinha. Eu tiro da geladeira e coloco lá para gelar para dar para uma criança. Uhum. Aquela aguinha que vai ficando é esse processo. É como se fosse isso. Então, ele aquece os tecidos e a gente manipula e drena. Por isso que o paciente fala, tá tão molinho, Exato. e realmente fica. Mas o aquecimento só pode entrar nesse período que é a fase proliferativa. Senão você está induzindo a formação Vai de mais estimular um colágeno todo ruim. desorganizado. Uhum. Por isso que tem cada equipamento tem a sua fase, Exato, né? Cada exato. E o equipamento. ozônio? Quando que entra e por que que faz? Ai, o ozônio. Ai, O o que que é o ozônio? O ozônio. que que é o ozônio? O ozônio, o que que é? Põe uma máscara, ele respira? O que que é? Como é que Ai, faz? ozônio. Bom, o ozônio, vou falar de uma forma bem simples, porque Ela é bem complexa, né? precisa de muita química, Exato. bioquímica, e o paciente não tem que entender sobre isso, né? Uhum. Mas o ozônio, ele é um gás, a gente tira esse ozônio, é um gás oxigênio medicinal puro, e quando ele sai do cilindro e vai para a máquina, ali ocorre uma descarga elétrica. Então, elétrons. Então, ele passa de O2 para O3. Ele tem ali essa descarga elétrica e se transforma no ozônio. O ozônio é altamente oxidante, ele não pode ser inalado porque ele é tóxico, mas Uhum. existem outros meios bacanas assim que a gente pode utilizar. Uhum. Eu uso ozônio. Primeiro eu sondo o terreno onde eu estou pisando, né? Exato. Se o paciente olha, Cláudia, faça o que você puder, o que for melhor para mim, para melhorar. Então, beleza, a gente vai do começo ao fim com o ozônio. Uhum. Não tem problema nenhum. Então, o que esse ozônio faz? Quando ele entra em contato com os fluidos, ele se torna, ele combate ali a parte inflamatória. Uhum. E aí, combatendo a parte inflamatória, ele sinaliza para o nosso próprio corpo que tem algo estranho. Então, ele estimula o nosso organismo a combater aquele patógeno, aquele algo estranho que não é meu. Então, o meu próprio organismo combate tudo aquilo que ele sente, né? Porque ele é um sinalizador. Então, peraí. Vamos. Você pega o ozônio da máquina e você injeta o Injeta ozônio. nos tecidos. Injeta com Sim. uma seringuinha. Então aí você Sim, vai né? injetando pelo tecido e aí que ele vai ter esse efeito aí que você está Aí descrevendo. ele tem esse efeito de ser um sinalizador para o organismo Uhum. combater aquele problema. E aí que na não tá bom. prática, na ponta do efeito, porque isso daí é a explicação bioquímica da coisa. Na ponta do efeito, o que ele faz na prática? Ele desinflama o paciente. Desinflama. No geral, ele faz um efeito de Uhum. desinflamação do corpo. Ele é anti-inflamatório. Uhum. Né? E quando que ele é usado e por quê? Então, eu gosto de utilizar, mas a gente tem sempre em conjunto com o doutor. Uhum. Porque nem todos os médicos são, né? E nem todo paciente precisa. E nem todo paciente precisa. Então, suponhamos como E é acontece. doído, né? E ele é ardido. É ardido. Ele é bem ardido. Ah, não é tão ardido. Mas paciente de pós-operatório, muitas vezes ele não sente, por exemplo, uma mama, Já né? tem Olha, a não tá sensibilidade vascularizando reduzida aqui, um pouquinho, né? Exato. Então Uhum. aí o doutor fala, olha, não tá legal aqui, a gente pode estar fazendo, porque ele vai melhorar a circulação Uhum. na parte da mama? Podemos. Então é lá que a gente vai estar aplicando, local, tá? Uhum. Então ele ajuda a oxigenar o tecido também. Exato. Então ele é bom melhora para muito. Então, para casos onde tem algum tipo de isquemia, onde pode ter algum tipo de isquemia, né? Isquemia é falta de vascularização, né? Onde você começa a perceber isso daí, você já dá uma ajudinha com ozônio, mas não tem que fazer em todo mundo isso, né? Não, todo mundo não. Não é um protocolo geral, Não. né? Mas uma mas é uma- fibrose, num edema túrgico, por exemplo, o que faz ele arder, doutor Guilherme, é a quantidade de ozônio que eu retiro, né? Uhum. Então, se você pega uma quantidade, por exemplo, 5 microgramas, que é bem pouquinho, esse paciente não vai sentir nada. Então, você tem um edema túrgico, uma placa grande, então você põe 1 mlzinho, nem 1 ml, Nem dá. meio ml em cada pontinho, você consegue melhorar muito aquele edema. Então, Uhum. aquela fibrose,
Aquele tecido que ia se formar uma fibrose, por exemplo, já não vai mais. Então, você consegue evoluir. Aí você faz o quê? Comprime com tape. Isso. Comprimindo com tape não tem mais formação de fibrose. Uhum. Então, antigamente, o que você fazia um bom trabalho com 20 sessões, hoje você consegue fazer um bom trabalho com 10. Uhum. Mas é assim, né? Sabendo usar. Uhum. E quanto mais ozônio, mais esse paciente vai sentir, claro. Que não tem Claro. como. Porque você tem um volume, né? É. Você tem uma quantidade certa para estar colocando. E no caso, ele é o oxidante, mas ele não entra na via sistêmica, ele não vai Uhum. para a corrente sanguínea. Exato, ele fica só no entendeu? subcutâneo. É só no subcutâneo, então Uhum. é bem tranquilo mesmo. E realmente a gente vê muito bons resultados. E aí, seguindo essa mesma linha, o carboxy. Eu adorava o carboxy, aí foi substituído pelo ozônio. O que aconteceu? O carboxy era tão bacana. Mas ele continua. Continua. Eu adoro uma fibrose, por exemplo, Uhum. que é um pós-cardio. Eu gosto de usar o carbox. Tem pacientes que fazem uma fibrose mais intensa, Mais intensa. e aí você faz eu você gosto faz de usar o carboxy, e é carbox. incrível, né? Como melhora, desfaz a fibrose mesmo, né? É bem legal. Mas o efeito dele com o ozônio é basicamente... É muito Ele parecido, é né? dolorido também, né? E ele é bem parecido. Ele é né? bem parecido. Em questão de dolorido, a quantidade também. Eu vou te falar que eu tenho a impressão que para certos casos de mais fibrose, eu acho a carboxy mais eficiente que o ozônio. Eu já trabalhei com carbox. Minha impressão leiga, tá bom? Tipo, de Exato. olhar e falar, nossa, melhorou isso aqui, hein? E só com carboxy. Mas com o ozônio eu tenho tido bons resultados. Eu tenho gostado bastante mesmo, de Uhum. verdade. E não tem só isso, tá, doutor Guilherme? Então, e O o que mais? ozônio, ele é fungicida, ele é bactericida. Bactericida. Então, se você tem uma ferida ali que vai evoluir, né? Às vezes, por uma bactéria, ela tá um pouco inflamada, tira tudo. Uhum. Você pode ozonizar a água também, né? Exato. Você ozoniza e exatamente, utiliza no lugar de Pra poder uma lavar uma clorexidina, ferida, por né? exemplo, lavar uma ferida, lavar uma É um mama. tipo de filtro. Minha mãe tinha um filtro que chamava Megazon. Eu E tem esse que é para beber mesmo. Esse daí é para beber. Que ele enriquecia com O3 a água. É ótimo. muito Mas o que a funcionava gente mesmo. tem lá para fazer água ozonizada, essa não pode beber. Não pode. Essa daí é só para você lavar uma ferida, sabe? Até fazer uma limpeza de pele, lavar o rosto, lavar o cabelo, né? Usar no lugar da clorexidina, porque você consegue ozonizar 1 litro, 5 litros né, de água específica para isso. Então você usa no lugar da clorexidina o dia inteiro, porque ele... E daí me diz uma coisa, a gente sempre trabalha assim, eu quero perguntar se é isso mesmo que a gente está fazendo, se estamos fazendo direito. Eu costumo falar para as minhas pacientes que fazem contorno corporal, né, então tem uma demanda maior por esse tipo de procedimento pós-operatório, que em média elas vão precisar de 20 sessões no pós-operatório ao longo de 2 meses. Sendo que no começo vai ser 3 vezes por semana e lá para o finalzinho vai ser 2 vezes por semana. Diminui o ritmo, né? Diminui a frequência. É isso mesmo? 20 sessões é muito, é pouco? Porque tem gente que preconiza menos ainda, né? Que fala assim, imagina, 10 sessões para o pós-operatório inteiro. Eu acho pouco. Até porque também tem isso que você falou, do conforto, da proximidade e tal. E tem da terapia que vocês fazem. O que vocês acham? Então, não é só isso, assim. É porque a gente tem que deixar claro o seguinte. Às vezes as pessoas falam, porque às vezes a gente vê a pessoa falando, nossa, mas 20 sessões? É que são 20 sessões, assim, a gente pega as primeiras como muita prioridade e depois é uma manutenção disso. Então, se eu for parar, assim, ver na ponta do lápis mesmo, eu consigo reabilitar esse paciente em menos tempo. Reabilitar, mas e eu manter esse paciente, né? E a manutenção disso? Então, a gente acha importante, sim, dar continuidade como uma manutenção, mesmo porque é aquilo, a gente vai espaçar. Então, vai chegar até um momento que eu posso ver ela uma vez por semana, mas que é importante essa manutenção, né? Então, a gente acha que é isso aí mesmo, a gente tem que dar continuidade com o paciente e talvez fazendo outras coisas, né? Mas estando lá com o paciente e deixando ele seguro, que às vezes ele fala, ai, mas aí você não vai vir mais. Não, a gente pode continuar, a gente vem uma vez por semana. Porque depois de 2 meses é até legal. Depois vocês criam um vínculo super forte, eu né? tenho vários pacientes amigas, a gente almoça junto. Uhum. Pacientes que... Outra coisa que é bem bacana, sabe, doutor? Porque pacientes de 2020, 2021, que retornam com a gente, porque gostaram do nosso trabalho, isso é gratificante. Porque, poxa vida, fez a cirurgia de novo e me procurou, então eu fiz um bom trabalho, né? Então isso é muito legal também.
E 20 Legal. sessões, doutor É. Guilherme, porque o paciente ele é assim. O paciente, na verdade, ele é impaciente, porque ele quer um resultado rápido em pouco tempo. Uhum. Só que ele esquece que se ele continuar ali uns 2 meses, ele tem o quê? 3 meses para ficar com um corpo maravilhoso, pensando numa cirurgia tripla, Uhum. numa lipo de média definição, né? Uhum. Que o doutor sempre faz, que o corpo fica ótimo. Então, eu acho que 20 sessões é o ideal, porque sai dessa fase que eu falo, vai, uma fase crítica que eu tenho que deixar esse corpo perfeito, depois a gente entra na fase de vamos esculpir esse corpo. Uhum. Quanto mais você trabalha, aí sim entra as modeladoras, Exato. Aí entra, saiu do isso, pós-operatório. aí a Exato. gente entra na massagem modeladora, numa pegada mais Mais forte, forte. Isso. E Não, eles deixa essa pedem. aí barriga é tema para outro podcast, sequinha, né? Exato. né? Aí eles E percebem. ela fica muito feliz. Feliz. Então, 20 sessões tá de bom tamanho, tá Exato. ótimo, né? Exatamente. Gente, ó, o tempo tá correndo rápido aqui, porque o bate-papo bom é assim mesmo, né? Eu queria perguntar, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Gostariam de deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores que estão assistindo a gente? Bom, Claudinha. além de todos esses aparelhos, né, que são os mais modernos que foram citados, a gente não pode deixar de lado a antiga radiofrequência, que para Exatamente. fibrose também, para evitar flacidez, às vezes a mamãe, né, ela quer fazer troca de silicone, quer fazer uma mastopexia, mas não quer faz uma lipo, mas não quer fazer o abdômen, né? E sempre sobra um pouquinho ali, porque ela não quer mexer, a gente Uhum, respeita, né? Exatamente. Então, a radiofrequência no pós-operatório, você também pode incluir para evitar, para estimular aquela pele ter mais colágeno. Então, fica muito o resultado assim bom, e é algo que você faz a cada 15 dias e evita um pouco daquela flacidez. show. Tem o vácuo também, a endermologia, que é Uhum, muito bom, que é uma massagem com mais vigor, onde você consegue chegar lá no tecido mais profundo, massagear e ir soltando todas aquelas aderências que costuma ter por conta do uhum, tecido de E melhora cicatrização e muito, melhora uhum, muito. Porque não, a gente está falando só de fibrose, mas a gente também tem que falar das aderências, Sim. porque você soltando as aderências, você que são mais profundas, você uhum. consegue dar mais maleabilidade para esse tecido, essa paciente ela consegue levantar os braços, ela consegue ter um alongamento melhor de toda a região que foi trabalhada. Show. Dani. É isso. E o que eu queria deixar de recado é o seguinte: eu acho que os pacientes eles têm que estar bem informados com relação ao pós-operatório. Uhum, Então, quando for procurar um profissional, procure sim saber se ele tem Instagram, ver um pouco do currículo, porque às vezes a pessoa, eu faço pós-operatório, mas hoje o menos é mais. E muitas pessoas, quando pegam para fazer pós-operatório, não têm o conhecimento de tecido cicatricial, exato. o que exatamente está acontecendo com o paciente. Vai lá, faz a massagem e vai embora. Então, tomem muito cuidado com isso. Procure um profissional adequado, um profissional que realmente consiga responder todas as suas perguntas e que cuide de você do início ao fim. Antes da gente encerrar, eu queria falar para vocês o seguinte: as profissionais que eu indico são os meus olhos na sua casa. Ah, a Dani, a Claudinha, elas estão em constante contato comigo por WhatsApp, enviando fotos, e a gente discute o caso de vocês, né, ao longo da sua recuperação. Às vezes os pacientes não ficam nem sabendo disso, mas a gente está lá o tempo todo fazendo pequenos ajustes aqui e ali para poder oferecer um melhor tratamento nesse pós-operatório. Além disso, elas são ótimas profissionais, e aí eu queria deixar esse recado: a escolha da boa profissional, que sabe o que está fazendo, que não está empregando muita força, muita frequência nesse tratamento. Muitas profissionais acabam produzindo fibrose e tratando a fibrose que elas mesmas produzem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, e por isso que a escolha dessas profissionais no pós-operatório é muito importante. Queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Um grande beijo para vocês e obrigado às meninas que vieram aqui Obrigada. Nós hoje. que agradecemos. Um beijão, tchau, tchau.